Pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário político de Mato Grosso e do Brasil. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a companhia e ajuda de um colega de redação e hoje eu volto a ter o prazer de dividir este episódio com meu amigo Max Aguiar, que escreve para o Caderno de Política do OD. Max, muito obrigado por ter aceitado mais este convite e seja bem-vindo novamente. Obrigado, Ayrton. Um abraço a todos os nossos leitores, os nossos acompanhantes aqui do Pode Olhar. Vamos lá para mais uma conversa política bastante agradável e história boa aqui. Exato. E além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar a gente no Spotify, no Deezer ou no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso canal. Então siga esse canal aqui no YouTube, curta o vídeo, deixe a sua opinião nos comentários, compartilhe e, é claro, ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E você também pode acompanhar os bastidores das nossas gravações nas redes sociais. Em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretoOficial. O nosso entrevistado de hoje é natural de Janiópolis, no Paraná. Veio para Mato Grosso em 1980. Foi prefeito de Nova Marilândia entre 1993 e 1996 e entre 2001 e 2008. Presidiu a Associação Mato Grossense dos Municípios, a AMM, por 2 mandatos, entre 2005 e 2008. Nas eleições de 2010, foi eleito primeiro suplente de Blairo Maggi no Senado e assumiu o cargo em diversas oportunidades, sendo a última em virtude da nomeação de Blairo para o Ministério da Agricultura do governo Michel Temer. Ele administra o grupo MC Empreendimentos e Participações, representado por algumas empresas, como União Avícola, União Smart Food, União Agro, Sinutri e União Seleto. Além disso, é presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste, concessionária que administra 850 quilômetros da BR-163 em Mato Grosso. O nosso entrevistado de hoje, o nosso papo reto e direto, é com o empresário e político Cidinho Santos, do PP. Cidinho, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Obrigado, Ayrton. Obrimo, Max. Prazer estar aqui, né? Tentamos marcar algumas vezes, não deu certo. Hoje Exato. deu Agenda certo. muito corrida, viagem para a China. Né? Uma agenda corrida, Mato Grosso hein? na ponta do Bastante estudo. agitado. Mas hoje estou aqui. Exato. Cidinho, e como a gente já falou, né, li aqui uma mini biografia do seu sucesso não só político, mas também no setor empresarial, né? Como que foi essa história, a construção desse trabalho e de tudo que você tem hoje como empresário de destaque em Mato Grosso e no país? Bom, você falando aí, até eu fiquei surpreendido, nem eu sabia que eu tinha esse tanto de Empresa de história. de empresa. Na verdade, assim, nós somos uma família muito humilde, né? Somos 3 irmãos, sou o irmão mais velho. E a gente veio do Paraná para o Mato Grosso. Nessa primeira tentativa nossa não foi muito bem sucedido. Meu avô veio para o Mato Grosso, naquele tempo passou todas essas áreas de produção agrícola e foi lá para uma região de terras arenosas para derrubar a mata para plantar café, né? Passou toda essa parte, depois virou tudo agricultura. E a pessoa que vendeu a terra para o meu avô vendeu para mais 2 pessoas, então a gente acabou A perdendo mesma tudo. terra? Acabou perdendo tudo e fomos para o Pernambuco, né? Minha mãe, meus pais são descendentes pernambucanos. Fomos para Pernambuco, fiquei lá um tempo estudando, depois meu pai e minha mãe voltaram novamente numa nova tentativa. Meu pai e minha mãe compravam tecido lá em São Paulo e vinha costurar calça, fazer camisa e vender para os garimpeiros lá na época, lá ali de Nova Marilândia, região, colocava uma logomarcazinha na calça, não pode dizer que era uma calça de marca, né? E vendia, e assim eles foram recuperando. Depois eu vim para São Vicente, estudar no colégio agrícola aqui, fiquei no São Vicente um período. Agriculino. Agriculino, lá de São Vicente. E depois vim para Cuiabá para continuar os estudos por aqui e acabou que nesse período emancipou Nova Marilândia e aí eles me levaram para ser o primeiro prefeito lá em Nova Marilândia com 22 anos na época, né? Então eu já comecei bastante jovem na política. E depois terminou o mandato, não tinha reeleição, né? E aí nesse período também me casei, né? Mudei para Tangará da Serra e comecei a reconstruir minha vida ali, tocar minha vida fora da política. Eu já entrei na política e saí várias vezes, então eu fico bem à vontade quanto a isso. E aí, fiquei lá em Tangará da Serra de 96, final de 96 até 2000, né? E tinha uma empresa de terraplanagem, minha esposa tinha uma loja de calçados lá.
E chegou em 2000, a pessoa que era o nosso candidato lá em Nova Marilândia, ele acabou desistindo. Ele já tinha reeleição, o prefeito que me sucedeu era candidato à reeleição. Mas o prefeito falou assim, uma pessoa que perseguiu bastante a gente, o grupo, o pessoal não queria mais ele, né? E quando esse rapaz, acabou sendo meu vice-prefeito, os 3 mandatos meus, desistiu, veio uma pressão muito grande para mim voltar para Nova Marilândia. E aí fiz uma reflexão, minha esposa não queria voltar, que já tinha vindo para uma cidade maior, mas entendi que aquilo era um chamado, né? E voltei lá com um propósito diferente. Quando eu voltei com a ideia, que quando a minha saída, o primeiro mandato, ali na região toda, Nova Marilândia, Arenápolis, Nortelândia, Alto Paraguai, Diamantino, era garimpo de diamante, né? Depois, ali em 96, por coincidência, com o final do mandato, veio as questões ambientais e tudo, o garimpo se acabou e a região entrou numa depressão muito grande, assim, todo mundo indo embora, acabando tudo, né? E quando eu voltei para lá, que aí eu com a proposta de fazer alguma coisa, de gerar emprego e renda, né, para as pessoas. E fiz a minha campanha em 90 dias, que eu cheguei para a campanha, ganhei a eleição do cara que ia estar disputando a reeleição, e comecei com esse negócio de gerar emprego e renda, e comprei as áreas em volta, a prefeitura comprou, em volta da cidade, fiz 150 chácaras de 5 hectares cada chácara, fiz uma que se chama de reforma agrária municipal. Né? Peguei aquelas pessoas do garimpo desempregado, consegui um recurso para fazer uma casa para cada um, e com um programa de avicultura, de fazer um programa de avicultura para essas pessoas. Né? Isso tudo com apoio do governo ou Não, só do município? Só do município. Né? Eu segurei, só do município, não tinha naquele momento apoio do governo. E comecei aquele negócio ali, fiz uma parceria com o frigorífico de Nova Mutum. O dinheiro que eles tinham para fazer, o aviário era muito pouco, porque era só o dinheiro do Pronaf, R$13.500. Então, 8 mil a gente era para fazer o aviário, eles iam numa propriedade minha, porque eu também fui garimpeiro. Né? Você me perguntou da minha atividade empresarial quando eu comecei. Eu comecei no garimpo, lá um pouco mais atrás. Eu tinha umas máquinas de garimpo e tal. E foi das pessoas que do garimpo eu consegui segurar alguma coisa, comprei áreas de terra que estava em mato, depois fui abrir, naquele tempo era mais tranquilo para abrir área, né? E, tinha então, até um incentivo, né? tinha. Então, eu comecei do garimpo, né? Então, quando eu comprei essas áreas e comecei essa atividade lá da avicultura, eu comecei só realmente com uma visão social mesmo, não tinha nenhum momento esse pensamento da questão empresarial sobre isso, né? E então a gente, R$8 mil, como estava falando, era para fazer o aviário, as pessoas iam lá na propriedade minha, faziam mutirão, tiravam as madeiras, a prefeitura fazia terraplanagem, colocava energia, poço artesiano, e ali começamos. R$5 mil era para dar de entrada nos equipamentos. Começamos esse programa lá, com essa parceria com o frigorífico lá de Nova Mutum, à época, chamava Maria Luísa, e fomos caminhando. Em 2002, o Blairo Maggi, então candidato a governador, passou em campanha lá em Nova Marilândia. E ele viu aquilo que eu estava fazendo. Né? Falou, esse negócio que você está fazendo aqui é maravilhoso, as pessoas conhecem o projeto. Quem te ajuda? Eu falei, ninguém me ajuda aqui, só eu. Só eu e Deus. Ele falou assim, e eu sacrificava a prefeitura, porque tinha pessoas que não tinham, na hora que estava pronto o barracão, tudo com energia instalada, com água, com tudo, mas não tinha dinheiro para colocar aquela primeira palha de arroz para começar a colocar os pintinhos em cima. Então eu tinha que dar um jeito e ajudar para colocar até isso, fazer a primeira feira, né, para a pessoa começar a ter ali, que demora 60 dias para receber o primeiro recurso. Né? Nessa época, Marilândia tinha quantos habitantes? Tinha 4, 5 mil habitantes. E aí o Blairo falou assim, esse seu negócio aqui é muito interessante, agora estou na correria da campanha. Se eu ganhar a eleição, o primeiro lugar que eu visito depois da eleição vai ser aqui. Eu quero levar isso para outros municípios do Mato Grosso também. Tá bom. E ele ganhou a eleição, eu coordenei a campanha lá na região e ele realmente voltou lá no pós-eleição. Né? Então, quando ele voltou lá, e isso me deu, a partir de então, me expôs, as pessoas começaram a conhecer Cidinho, começou a conhecer meu trabalho, e por isso eu vim ser presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios. Eu tive também esse ganho político. Do lado empresarial, chegou um momento em que, fazendo os aviários, a ração vinha lá do Nova Mutum, tinha a rodovia fechava uma hora era por causa do sem terra, outra hora por causa do caminhoneiro, e o dono do frigorífico me chamou lá, falou, Cidinho, eu estou muito feliz, muito animado com o projeto lá na Nova Marilândia, mas tem uma dificuldade nossa, que é a questão desse transporte da ração. Acha alguém lá que faça a fábrica de ração e que eu faça um contrato de parceria. E eu saí procurando algumas pessoas que pudessem ter interesse, né? Não achei ninguém querendo investir em Nova Marilândia. E aí sobrou para você. Tava fora do eixo aí, né? Tava fora do eixo. Aí eu pensei, bom, de repente é uma oportunidade. Aí
buscamos uma forma, um financiamento, fizemos uma fábrica de ração, e aí então me tornei empresário do negócio. Mas antes disso, para as pessoas saberem o que era criar frango, né, Uhum. e eu tive que fazer um primeiro aviário, né, porque ninguém sabia o que que era criar frango. Meu pai, quando eu estava fazendo o aviário, ele chegou lá: Quantos metros esse aviário?" Eu falei: 12 por 130. "Quantos frangos?" Falei: 22 mil frangos." "Você está ficando louco", meu pai falou. 22 mil frangos, eu tinha uma granja de 1.000 frangos, quase morri para criar esses frangos, para matar, limpar, congelar, vender. Falei: "Não, é um modelo diferente, é um modelo de integração e tal." Então, eu já me tornei ali dono do aviário, criador de frango, e depois com a Uhum. fábrica de ração me tornei, então, também empresário do negócio, né. E aí veio o tempo passando e eu estava já na Associação dos Municípios e o Blar era governador, mas a empresa de Nova Mutum foi vendida para a Perdigão à época, né. E quando eles compraram, aí eles acharam que o meu projeto era um projeto de sem terra, né. Hum. Aí eu falei: "Não, nós não queremos dar continuidade nesse projeto, os aviários são muito simples, a gente quer uma coisa mais tecnificada." E aí isso me trouxe uma preocupação muito forte, né, de que todas aquelas pessoas estavam acreditando, que as coisas estavam indo e pudesse Quando acabar, né. estava no início ainda, É, estava poderia. no início ainda. E aí eu falei: "Eu tenho que arrumar um frigorífico para montar aqui em Marilândia para poder garantir isso, né." E aí, então, quando você pensar no Brasil, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, até na Espanha, eu fui atrás de empresário que pudesse ter interesse em investir na construção do frigorífico lá em Nova Marilândia. Eu nunca pensei que eu poderia ser esse investidor, essa pessoa que tivesse essas condições. Uhum. Mas eu trouxe um cara, de vez em quando eu levava um lá, fazia o almoço, fazia aquele barulho para o empresário, depois o cara ia embora, No nunca mais dá Nem ligava Foi depois. dava tudo ótimo, notícia, né. Cidinho, mas não volto. É, aí eu trouxe um espanhol, chamava o senhor Valentim, que eu fui lá na Espanha, ele animou, trouxe ele só andava de roupa de linho, né, de roupa branca, a camisa de linho e a calça de linho também, né. Aí chegamos lá em visitar um aviário lá, aí tinha uma repórter lá, uma assessora de imprensa, falou: "Não, seu Valentim, pega um frango para nós tirar uma foto", né, e ele estava até animado até então. Hã. Na hora que ele pegou o frango foi cagou. Defecou, né? Cagou no Na São roupa de Valentim, linho dele, eu né. perdi meu frigorífico. Era o possível investidor futuro, É, perdi meu frigorífico. foi o frango com tudo. Aham. Aham, foi tudo. E aí, teve um tempo que eu passei, desanimei com falar: "Ah, não vai, você quer saber de uma." Que aí nesse período também, esse pessoal veio aqui em Cuiabá, da Aham. Perdigão à época, para pedir ao Blairo, então governador, os incentivos que eles queriam ampliar em Nova Mutum, e o Blairo me chamou na audiência. Falou: "Olha, e Nova Marilândia, qual é o projeto de vocês?" Falei: "Ah, Nova Marilândia, a gente vai esperar vencer o contrato e vamos encerrar." Que seria 2008, venceria. O Blairo falou: "Ó, pra mim fica muito difícil falar em incentivo com vocês aqui, se Se não tiver. um lugar de pequenos produtores vocês querem fechar. Então, para mim fica muito difícil falar de incentivo dessa forma." Aí deu uma amenizada e tal, mas eu entendi e falei: "Bom, enquanto o Blairo for governador, eles não vão fechar, mas na hora que o Blairo sair do governo, No outro dia. eles vão fechar. Eu preciso arrumar o frigorífico, preciso arrumar o frigorífico." Então ficava com esse negócio na minha mente. Mas aí depois de um período eu vi que já não, de tanta viagem, já era motivo de chacota, para te falar a verdade. Poxa. De Ninguém levar as queria ir pessoas, para Marilândia. levava lá, as E pessoas criavam expectativa, não dava certo. E aí um dia eu estava na missa, saindo da missa, tinha uma senhora chamada Irene, falou: "Ô Irene, cadê o Nino?" Que é o esposo dela, né, até surdo ele. "Cadê o Nino surdo?" "Ah, o Nino tá para os parecistas, lá, não tem emprego, fica 60 dias na fazenda, 30 dias, é muito difícil, aqui na região não tem emprego." Me deu essa, eu como gestor, né, me Uhum. toquei, né. Aí eu fui em São Paulo mais uma vez, falei: "Vou fazer mais uma tentativa." Fui lá na Perdigão, conversei com eles, falou: "Cidinho, o que você quer para nós é muito difícil, fazer um frigorífico lá, nós estamos investindo ainda em Nova Mutum, mas vou te dar uma ideia, faz uma proposta para você abater galinha, matriz, descarte, a gente dá um contrato, você busca um financiamento, aí você começa, depois lá na frente pode virar um frigorífico maior." E assim eu comecei com esse projeto de fazer abater galinha, depois foi para o frango, 60 mil frangos o dia, 120, 140, agora estamos com 200 mil frangos o dia e já projetando 400 mil frangos o dia, né. Começou com quantos funcionários lá, Cidinho? A gente começou com 500, estamos só no frigorífico diretamente com 1.600, né. E aí disso veio as outras empresas, a fábrica de ração, as Uhum. granjas, agora o frigorífico, de suínos. Eu também já estava, depois entrei no setor do biodiesel, né, então Sim. acabou diversificando, mas sempre
as coisas de Deus mesmo. Mas a questão política que surgiu até antes, né, pelo que o senhor está contando, e que o senhor foi chamado para ser o primeiro prefeito, o senhor já articulava politicamente? Era o pai do senhor também que Não, era conhecido? Como que o nome do senhor surgiu meu pai não é, politicamente? apesar que meu pai é um contador de história, né? Se você ver ele contar história, daquela história com H, antiga, com ES, na verdade, que Aham. história, História. história, história, mas meu pai não é da política. Quando eu estava aqui em Cuiabá estudando e trabalhava na Assembleia Legislativa, no gabinete do Jair Muraro, eu ajudei nesse momento, no movimento da emancipação do Do município, município. né? Então, quando emancipou, eles entenderam, ó, é melhor trazer o Cidinho, que é um menino novo e tal, já conhece Cuiabá. Então, praticamente foi uma candidatura única, de 3 candidaturas lá que eu É fui. porque para início precisa, pro primeiro prefeito, tem que ter uma boa, além dos outros, uma boa articulação já, É, porque tá sim, foi. começando tudo, não tem Era uma muito estrutura, novo e né? tal, queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? Cometer erros também. Quando alguma pessoa vai lá em Marilândia, que eu apresento essa cidadezinha pequenininha, fala assim: tudo de bom, de ruim que tem aqui, quem fez foi eu. Marilândia pertencia a qual cidade? Arenápolis e uma parte de Diamantino. Ah, certo. Além disso, depois que o senhor deixou a prefeitura em 2009, o senhor foi secretário extraordinário de projetos estratégicos do governo Blairo Maggi e coordenou o programa Mato Grosso Regional. Como que começou a relação de amizade, que o senhor já contou um pouquinho, que o Blairo foi lá e tal, mas do senhor com o Blairo e também a importância dele para que hoje o senhor esteja no cenário político, Cidinho? Então, aí quando eu vim para a Associação dos Municípios, o secretário de Projetos Estratégicos era o seu Clóvis Vetorato, né? E aí a gente começou junto esse programa do MT Regional, lá pela MM, né? E criando os consórcios regionais, e instalando, eu viajava com o seu Clóvis toda sexta-feira, a gente saía cedo, chegava na cidade, fazia reunião, quando era meio-dia, já estava liberado para voltar, mas ele só voava de manhã, entendeu? Então tinha que passar o resto da tarde lá na cidade, dormir para voltar no outro, que depois ele não voava. Tinha medo? Tinha medo por causa do tempo e tal, ele Uhum. passou um susto aí no avião. E aí quando o Clóvis Vetorato descobriu o câncer, né, ele me chamou lá no Hospital Santa Rosa, e falou assim, tem poucos dias de vida, né? Ele falou assim, eu quero que você dê continuidade a esse projeto, né? Projeto. E aí o Blairo me convidou, eu afastei então da MM, e afastei da prefeitura, fui dar sequência aí, e realmente eu virei secretário, de fato, né, até terminar o mandato e depois até o final do mandato dele. E nesse trabalho que eu fiz na MT Regional, eu tive todo aí na MM uma relação com os prefeitos, com todas as cidades que eu fui, com vereadores, e aí acabou, a partir disso, lá na frente o Blairo entendeu que eu poderia agregar na campanha dele do Senado. Mas a amizade surgiu antes disso com o Blairo. Quando o Blairo, lá atrás, um pouco O antes de senhor até 2000, coordenou, né, a campanha dele. antes de 2002, quando o Blairo ele ensaiou uma candidatura ao governo, ele estava de suplente do senador Jonas, a gente já andou junto, visitou alguns municípios, depois o pai dele faleceu, ele recuou, mas a gente manteve a relação, né? E hoje ele é só um amigo, é padrinho da minha filha, né? Uma grande consideração por ele e muita gratidão pelas oportunidades que ele me deu. Cidinho, e desde que ele deixou o ministério, né, acho que foi 2018, 18, né, ele afastou da vida pública, assim, mais e política, eleitoral, e às vezes ele até não gosta muito de dar entrevista, que sabe que todo jornalista quer saber, né, se ele Não quero vai falar ou de não, política, vai ou não, Sim. avaliação do governo aí, enfim. O senhor, nas conversas que o senhor tem com ele, acredita nessa possibilidade de um dia ele voltar a disputar um cargo eletivo ou assumir um cargo público, ou ele tá bem cuidando dos negócios, cuidando da família? O Blairo, apesar dele ser majoritário lá na empresa dele, na margem, mas tem sócios, né, que são as irmãs dele, e tem as regras de comprar que tem as empresas, e o Brasil, assim, tudo é muito exagerado de uma forma ou de outra, né? Quando Uhum. não tinha nada de compliance, era muito solto, agora o compliance é muito duro, né, com as situações. Então, o Blairo voltar para a política hoje, ele tem as penalidades da empresa dele são muito grandes, tem contratos internacionais, que tem Que cláusula que teria fala que... que vence o contrato vence antes do prazo se tornar uma pessoa politicamente exposta, né? Então, hoje em dia, é muito difícil, né? Quando eu fui eleito a primeira vez prefeito, foi eleito hoje, passou 2 dias, chegou o gerente do Banco do Brasil com um talão de cheque ouro, com limite, com cartão, me entregando e me adulando. Hoje, você virou politicamente exposto, se você tiver, eles fazem te tomar. Eles não Não quer que querem... você seja cliente? Eles Não querem que tem você seja crediário nem nas Casas Bahia, né? não, eu fui esses dias, eu nem sou mais PPE, porque eu já saí do mandato, mas esse dia eu perdi meu celular, fui habilitar na TIM, o mesmo número meu em outro aparelho. Ela teve que esperar 1 hora, já estava indo
dando certo. Eu falei, não, tem que esperar uma hora que você é PPE, tem que consultar não sei aonde para ver se pode ou não pode. Então, realmente é desgastante. É por isso que muitas pessoas que Isso estão na afasta vida ele, né? empresarial e que têm conhecimento do que as regras de comprar, se você virar uma pessoa politicamente disposta, não quer ir para a política. Mas o senhor acha que ele aposentou Como candidato, sim. como candidato? É, Não vai candidatar mais a Não, nada? apoiar, articular. O Blair é um líder nacional, né, Uhum. reconhecido por todos, mas assim, de disputar a eleição, acredito que não. E nesses anos de atuação do senhor, o senhor se tornou assim um articulador nato da política aqui de Mato Grosso e nos bastidores políticos até do Brasil. O senhor foi senador da República, o senhor foi um dos fiéis escudeiros do governo Dilma Rousseff em 2011, enquanto suplente do Blairo. Depois o senhor atuou no Senado também, no governo Michel Temer, e costurou a articulação que aproximou o governador Mauro Mendes ao presidente Jair Bolsonaro em 22. O senhor construiu esse perfil conciliador. Todo mundo fala disso, que quiser deixar a conversa tranquila, chama o Cidinho. Mas e como que o senhor enxerga hoje essa polarização que existe entre direita e esquerda? Porque o senhor participou de tudo, né? É, Da esquerda, da direita, a chegada do sim. Mauro, um novo governo aqui no Mato Grosso. Queria que o senhor comentasse isso. Ontem eu estava assistindo, né, a homenagem que a Rede Globo fez para o Silvio Santos, né, na Sim. Rede Globo, e o SBT transmitindo a Rede Globo, O né? mesmo E eu sinal, né? fiquei Os dois. sonhando, né? Quem sabe um dia podemos ter a direita e a esquerda desse No jeito. mesmo sinal, né? Eu achei muito significativo aquilo, né? Porque tinha uma guerra há pouco tempo Com atrás entre certeza. SBT e Rede Globo, e ontem veio aquela transmissão simultânea de uma homenagem, né? Para Uhum. uma pessoa, Para né? uma pessoa, achei aquilo ia ser o meu sonho também, porque no final todos nós somos seres humanos, cada um tem seus sonhos, tem os seus projetos, tem as suas convicções, né? E acabou que assim, ficou uma forma muito radical de ofensa das pessoas, das fake news. Eu sou uma pessoa assim que eu odeio fake news, né? Se a pessoa manda um fake news no grupo do WhatsApp, eu vou lá, se eu for administrador, Já exclui. eu excluo, né? Porque tem coisa assim que é tão absurda, mas a pessoa faz questão de mandar aquilo, não sei se é para fazer uma lavagem cerebral, ou duvida da capacidade mental das outras pessoas, pega aquilo, você vê que não tem sentido nenhum e fica mandando, fica mandando. Eu odeio fake news. E isso veio muito com essa polarização, né? Não tem uma razoabilidade do discurso. Mas é assim, que você falou, eu convivo muito bem com todo mundo. Convivo bem com o PT, tenho grandes amigos no PT, convivo com a direita, e da mesma forma assim, mas é muita transparência. Tudo que eu tratei, coordenei as duas campanhas do Mauro, a do senador Blário, em 2010 eu coordenei também. Sempre, tudo aquilo que eu tratei, eu cumpri. Não tem ninguém que falasse, Cidinho fez um compromisso, não foi cumprido. Entendeu? Então, assim, e busco fazer as minhas ações, mas sempre com humildade e estratégia, mas cumprindo a palavra. E como que foi construído esse perfil conciliador e para o senhor hoje ser essa pessoa, né? De alguém que atua muito nos bastidores e que consegue fazer essa articulação, acalmar os ânimos, fazer os ajustes que são necessários para que os grupos continuem unidos, né? Visando um objetivo. Como que, na visão do senhor, foi construído todo Acho esse que é uma coisa papel? muito natural, interna minha mesmo, assim, de que eu sou uma pessoa que não tem mágoa de ninguém, não sei, quem você tem raiva? Não tem raiva de ninguém. Você tem mágoa? Não tem mágoa de ninguém. Então, assim, isso eu agradeço a Deus de ter me dado, porque as pessoas que têm um sentimento ruim no coração, as pessoas sofrem muito, né? Eu não tenho, graças a Deus, esse sentimento. Então, assim, são coisas naturais. Eu sempre tenho aquela visão que no final tudo dá certo, né? Então, Uhum. não fique desesperado por nada, que no final tudo vai se ajeitando, né? E tudo se ajeita mesmo, não precisa se desesperar. E essa questão também dos campos ideológicos também ajuda isso, né? Não ter essa paixão exacerbada por algum ideal também ajuda Ah, a sim, isso, né? sim, Não fechar portas e demonizar opositores, né? você não pode, por causa da pessoa estar afiliada num partido, você acha que todo mundo daquele partido não vale nada, ou de outro partido da mesma forma. Todo partido tem gente boa, tem gente ruim, tem gente honesta, tem gente desonesta. Nas igrejas, da mesma forma. Em todo lugar tem gente boa e gente ruim. Então, você tem que conviver com elas e não, assim, colocar como se fosse uma regra e é todo mundo que não presta, né? Mas trabalhando em governos e com lideranças nesses dois campos políticos, o senhor chegou a se identificar mais com a esquerda ou com a direita? Hoje, que se o senhor for questionado, o senhor se identificaria com qual campo político mais Eu, profundamente? Centro. não, vou falar assim, Ou mais facilidade de eu me dialogar, né? identifico assim com aquilo que Jesus ensinou, né? Se você estiver num cargo público,
Você procurar olhar os mais humildes, procurar atender aquele que mais precisa, porque não adianta você também só achar que eu vou fazer só por uma classe e as outras vão ficar para trás. Virar as Então você costas, tem né? que tirar tudo aquilo que tem de bom e de ruim sem ter essa questão do campo ideológico da minha parte. Tem projetos bons na direita, tem projetos bons na esquerda, e assim você vai construindo. Se você for pensar da direita, no caso da BR-163 agora, jamais o Estado assumiria uma Sim. concessão pública, porque do pensamento de direita, tudo tem que ser concessionado, né? E nós tivemos que voltar um passo atrás, o Estado, o poder público, assumir para depois voltar, mais à frente vai voltar para a iniciativa privada. Então, mas se for pensar nesse campo de ideologia entre esquerda e direita, não seria seria um papel de esquerda, né? É. Então, tudo é assim, é necessidade do momento e de você averiguar aquilo que é bom para o Estado, aquilo que é bom para a sua população, sem essa questão, na minha opinião, de ser de esquerda ou de direita. E agora, nesse período mais próximo da política, Cidinho, como que surgiu a sua amizade com o Mauro Mendes? O Mauro, nós já tínhamos apoiado a eleição dele lá atrás, quando ele ganhou a eleição, mas não tinha assim, uma amizade com ele, né? Na eleição de 2018, então ele me procurou lá em Brasília e perguntou se eu tinha interesse em ser candidato a algum cargo, Senado, vice, até governador, foi no almoço. E eu estava nessa mesma situação que o Blário estava, porque eu tenho um contrato ali no nosso frigorífico com a BRF, e foi naquele tempo período de carne fraca, eles montaram um compliance muito duro, que pessoa que era politicamente exposta não poderia ter relações comerciais com eles. E meu contrato venceria 2 anos depois. Se eu continuasse na política, eu ia perder meu contrato e, naquele momento, eu não tinha nenhuma condição de tocar aquilo sem essa parceria, né? Então, eu falei, não tenho intenção de candidatar a nada. Ele falou, você coordena a minha campanha? Eu falei, olha, fala com o Blário lá, se ele autorizar, eu coordeno, né? Então, ele foi lá, falou com o Blário me ligou, falou que estava autorizado. E então eu estava afiliado no mesmo partido do Hélio Fagundes, né? E então fiquei numa Na época situação era PR ainda? PR. O Marcos estava lá no dia do Eu tava lá. no dia difícil do café da manhã. No dia da convenção, eu fui lá no apartamento do senador Hélio e falei, senador, eu acho que quando estava disputando entre o Pedro Táxi e o senhor tinha muita chance de ganhar a eleição. Agora, com a entrada do Mauro Mendes, fica muito difícil. Vamos apoiar o Mauro Mendes e você aguarda a sua Ele oportunidade. estava no meio do mandato do Senado, né? Aí ele falou, não. Aí Doninha lá, tem uns pessoal de São Paulo lá, né, Marcos? Que orientou, não. Exatamente. Você, É a sua hora, velho. é a sua hora, é a sua Você oportunidade. não tem nada a perder, se perder tem mais 4 Você não dá a horas. perder e tal. E eu coloquei para ele, mas o pessoal ali de fora não entendeu dessa forma, né? E aí, então, eu falei para ele que ia pedir uma licença do partido, que eu iria apoiar o candidato Mauro Mendes. Ele falou assim, mas então, pelo menos não coordena a eleição. Ele disse para mim assim, né? Aí eu falei, o Blário Maggi pediu para mim coordenar, né? Eu tenho que obediência a ele. Só que aí depois ele foi lá no Blário, o Blário mandou uma notinha, não falei, me falou, o senhor falou, agora está falado, eu não volto mais atrás. O que vale é a primeira. A palavra é palavra, então volto mais atrás, não, tá bom. Então, a partir desse então, que eu entrei na coordenação, eu vi assim, o Mauro um cara fácil de trabalhar, um cara tranquilo, entendeu? E acabou que a gente se aproximou bastante, terminou a eleição, que a gente ganhou no primeiro turno, ele me convidou para participar do governo como secretário. Eu falei, mais uma vez, agradeci a ele, né? Agradeci a ele, falei, não, agradeço a oportunidade, mas eu não posso, porque estava justamente com esse mesmo problema que estava de PPE, da questão da empresa, né? E aí não aceitei de vir participar do governo, seguir na minha vida empresarial, sempre falando com ele, alguma orientação que ele me pedia, ou via alguma coisa eu ligava, ou participava de algumas reuniões, né? E ali me aproximando, em 2022. Aí ele me chamou um ano antes da eleição e me perguntou o que eu achava da reeleição dele, e começamos a fazer um planejamento da reeleição dele político, né? Então, daí que veio essa aproximação. Qual que era o cargo que ele ofereceu para o senhor em 2018? Secretário de quê? Casa Civil. Casa Civil. Ofereceu Casa Civil, depois perguntou se queria outra secretaria. Ele falou, não, essa vitória também é sua, porque eu nunca ganhei uma eleição assim fácil, minha eleição só foi difícil, nós ganhamos no primeiro turno, não ficamos devendo nada para ninguém, todas as contas pagas, tudo aprovado, organizado. Eu falei, não, eu agradeço, mas... Foi uma eleição fácil, Dinho? 18? Não foi fácil, porque a gente saiu de 5%, disputando com o Pedro Táxi, que estava na reeleição. Né? E mais o Hélio Fagundes, que é senador e também estava disputando. Então, não era uma eleição difícil.
o governador, na época, o Mauro Mendes, vinha de um processo também das empresas dele lá de dificuldade, então Era ex-aliado do táxi também, tem né? Tinha um muita questionamento exposição, sobre né? isso. Mas assim, o pessoal entendeu o projeto novo, né? E eu acredito muito nisso. E nós conseguimos trabalhar e convencer a população e ganhar no primeiro turno. E ele já chegou no senhor e conversou sobre 2026, dele ser candidato ao Senado? Já começou esse trabalho? É, não, ele tem, às vezes, tem alguma dúvida, mas assim, como a projeção que ele tomou, o nome dele nacional, né? Isso acaba, o próprio partido, as pessoas, lideranças nacionais, sabem da importância do Mauro Mendes estar no Senado aí, nas próximas eleições. Isso vai ser bom para o Mato Grosso e vai ser bom para o Brasil, da forma como ele se posiciona, né? Uhum. E esse grupo político tem trabalhado, então, para a sucessão dele, o nome do vice-governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, que o governador Mauro já até declarou apoio, né, a esse projeto para 2026. Mas outros nomes deste grupo também são colocados numa espécie de plano B para caso o projeto do Pivetta não decole, ele desista, enfim, tem 2 anos ainda, né? E o nome do senhor é um desses cotados para talvez disputar o Palácio Paraguaios. É uma intenção do senhor? O senhor vai pleitear também essa candidatura? Como que o senhor tem pensado sobre isso? Olha, eu acompanhei o mandato do Blairo Maggi como governador, acompanho o mandato do Mauro Mendes como governador, e tipo assim, para mim é uma missão, e é uma missão de sacrifício, né? Que você deixa a sua vida, você se expõe para ir se Muito, né? doar, né? Para quem tem boa intenção, tem boa vontade, quer fazer as coisas certas, é sacrificante. Se você pega a família, é sacrificante, para todo mundo é sacrificante. Quando eu estava no Senado, por exemplo, minhas filhas, esposa viajam, você sabe que hoje todo mundo é postando no Instagram, né? Qualquer coisa no Instagram, é festando e tal. Aí as pessoas entravam lá e comentavam, com meu dinheiro vocês podem viajar à vontade. Aí, O sentimento é qual, Cidinho? aí minha esposa, filha, não quer de jeito nenhum que eu volte para a política por causa desse tipo de coisas, né? De Questionamentos, né? questionamento, né? Então, assim, é uma missão, voltando a falar a candidatura de governador, ou ser governador, né? É uma missão de sacrifício. E essas coisas não é você que escolhe, é Deus, né? Se chegar o momento, 26 ou 30 um dia, vinha assim para mim assim, eu não vou fazer nada para ser. Eu não faço nada. Tanto que faz tempo que você pega para vir fazer uma entrevista, eu não dou. Para não ficar fomentando esse tipo de coisa, eu não faço nada. Eu estou fazendo as minhas entregas lá na 163, eu tenho uma história de vida, sou bem relacionado. Então, assim, é natural que as pessoas colocam isso. Mas, assim, eu, mais o Otaviano Pivetta, nós temos uma relação muito boa, nós nunca tivemos um problema, né? Tanto que ele, em 2022, por várias vezes, ele me falou assim: sai você candidato a vice-governador, eu não estou no bom momento. E Ele ele falava que estava cansado, não estou né? no bom momento, sai você candidato a vice-governador. Eu fui a pessoa que foi lá no Mauro e falei: Mauro, tem que ser o Otaviano justamente por isso. Não podemos, nesse momento agora, deixar ele para trás, né? Tem que ser ele e tal. Então, da mesma forma, em 2026, ele é é o candidato natural, que ele é o vice-governador e tudo. Se em algum momento aí o grupo entender que tem que ser alguma coisa diferente, e ele também entender isso, aí a gente vai discutir, mas no Na visão do momento, senhor hoje, ele tem toda a viabilidade para ser esse candidato do grupo. sim, ele é uma pessoa bem intencionada, é um empresário, uma pessoa do bem, é uma pessoa honesta, correta, e tem tudo para dar sequência ao trabalho do governador Mauro Mendes. Agora, tem que ser construído politicamente, e isso ele sabe que, né, que ele está começando a fazer e vai fazer essa construção política. Mas o momento fala muito de Cidinho, né, Ayrton? É. O momento político fala muito, mas também, Cidinho, nesse grupo tem outros nomes também que estão colocados como possíveis candidatos em 26, um deles é o senador Jaime Campos. O senhor hoje está no PP, mas o grupo do União Brasil tem o Jaime Campos, tem o Fábio Garcia. E onde alocar todo mundo, né, para não causar uma possível ruptura? Qual que é a avaliação do senhor? Como colocar todas essas É. lideranças? O senador Jaime, se ele quiser candidatar à reeleição do Senado, é natural, né? Não tem nem discussão, porque ele é senador, na convenção ele já é candidato nato, né? Uhum. Então, União Brasil, numa composição dessa, ele já veria com as duas candidaturas, né? Agora, o Mauro Mendes, candidato ao Senado, e o Jaime Campos também candidato ao Senado, porque é o direito dele, como senador, ele é candidato nato, né? Então, isso não se discute. Agora, resta saber se ele tem intenção de disputar essa reeleição ou não. Fora isso, aí nós temos no arco da Aliança Republicanos, tem o PP, né, pode vir outros partidos também, mas hoje, assim, os mais próximos são Republicanos, PP e União Brasil. Então, dentro desse arco de aliança tem vaga para todo mundo, tem senador, tem suplente, tem vice-governador, tem um monte de coisa. O Fábio Garcia iria à reeleição na visão do senhor ou não? Tem outra possibilidade de cargo para ele?
Eu conversei com ele há poucos dias atrás, ele falou assim, está trabalhando o projeto dele, a candidatura de reeleição a deputado federal, né. Se vier um outro convite, ele vai avaliar, mas ele está trabalhando a eleição dele de deputado federal. E se essas coisas de vice-governador ou de senador, depende do grupo político, né, de aparecer a oportunidade. E o nome da primeira-dama Virgínia Mendes? Olha, ela é um nome forte, né, ela tem um trabalho social forte e Ela está ela afiliada no PP? nós queremos que ela filia, né. Ela não Acho está que ela ainda tá na União, né? Ela porque até nós União Mulher, Isso, ela que União Mulher. coordena, né? quando o Ciro Nogueira, o senador, entregou o partido para nós, para mim, para o Paulo Araújo, Uhum. ele pediu, falou: essa eleição foi muito frustrante lá no Mato Grosso, não elegemos, não tivemos candidatura de deputado federal, o Neri foi candidato ao Senado, mas os votos dele tinham sido congelados ainda à época, depois que Sim. resolveu, né? Falou assim, quero que monte uma estrutura lá para eleger um federal, 2 federal, poder participar da majoritária. Então, é em cima disso que o Paulo Araújo e os filiados e a pessoa do diretório estão trabalhando, de montar uma chapa forte de deputado estadual, de deputado federal, e o nome dela surgiu, né? E a gente tem conversado com ela dessa possibilidade, sim. Ela demonstra interesse? Ela fez um post publicamente, mas nos bastidores ela demonstra algum interesse Não de converso, pode filiar falar a e verdade, candidatura? depois dessa matéria aí, que Uhum. na semana passada que saiu da fala do Paulo Araújo, Uhum. eu ainda não conversei com ela pessoalmente, né? Ela fala que não, mas tudo na hora H. Senadora Sabendo Margarete. conversar, né? Vocês Senadora convencem. Margarete deve migrar do PSD para o PP, Cidinha? E ser uma candidata à Câmara Federal? A Margareta é uma pessoa muito querida, né, uma amiga minha, amiga nossa de muitos anos, ela tem falado isso, ela quer falar comigo, mas a gente tem desencontrado nos últimos dias, né, e aí ela vem para o PP, vai ser muito bem-vinda, porque ela já era do PP, né, Sim. e aí ela pode candidatar ao Senado, candidatar a deputado federal, estadual, vamos ver dentro da organização desse arco de alianças. Em 2022, uma aliança importante foi com o PL, né? Do Sim. ex-presidente Jair Bolsonaro, do senador Wellington Fagundes, que esteve nessa chapa. É, com o resultado das eleições municipais, especialmente em Mato Grosso, em que o PL conseguiu as principais prefeituras, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, né, Sinop, o partido ganhou força e muitos filiados ao partido defendem que a sigla tem que ter um protagonismo maior em 2026. O senhor acredita ser possível manter essa aliança com o PL, na visão do senhor, é um objetivo deste grupo hoje, liderado pelo governador Mauro Mendes? Eu acredito que sim, né, porque uma divisão seria péssimo para todo mundo, né. Nós temos aí o governador Tarcísio, que é republicano, né, que pode até ser candidato a presidente da república. Sim. Tem o PL aí, que está com o senador Wellington Fagundes. Eu acho que o mais racional seria e esse grupo todo que está aí, se você falar Otaviano PV, participou ativamente dessa eleição agora, apoiando inclusive os candidatos do PL, apoiou o Foi a Abílio Bíblia no aqui, segundo turno, né, né? apoiou os candidatos do PL. Então, assim, tem a identidade, né? Eles têm feito o projeto deles lá com nomes, isso é natural, até para valorizar o partido, mas eu acho que na hora certa tem que sentar, né? Como que o senhor avalia a candidatura, por exemplo, do Odílio Balbinotti, que é um dos nomes ele ainda não está filiado no PL, né, Max? Mas tudo Tem indica falado que muito, vai né? se filiar ao Eu PL. não Tem o próprio conheço, senador eu não Wellington. conheço, assim, a história dele de vida, ele vi poucas vezes, assim, não tenho um relacionamento com ele, tem boas informações sobre ele, uma pessoa também que tem boas intenções, tem que ser construído. Primeiramente, ele tem que filiar no partido, que ele não É. está afiliado ainda, né, depois construir dentro do partido, depois vir construir no grupo, né, isso está ainda muito prematuro, né. E esse possível racha desse grupo centro-direita, você acha que fortalece o nome do Lula aqui em Mato Grosso? Tendo em vista, por exemplo, apesar da derrota, os números que o deputado Lúdio teve em Cuiabá, né? Chegar Sim. ao segundo turno, por É, exemplo. porque a possibilidade, né, do grupo do senhor e do Mauro ter um candidato, seu Piveta, e o PL ter outra candidatura, né? Essa divisão Sim. do centro-direita. Se acontecer da forma como está caminhando, é muito possível que aí a União Brasil, que tem encaminhado aí uma federação entre Tem União isso também, né? Brasil, O PP, PP e republicanos. republicanos, né? E nessa federação pode haver um candidato a presidente, né? Então, nisso aí a gente já estaria em outro projeto de uma candidatura diferentemente da do PL e também da do PT. Cidinho, até o senhor falou sobre isso e a gente, nacionalmente, tem a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro que está inelegível, né, condenado em 2 processos. Piorou a situação dele, que com esse indiciamento da Polícia Federal por essa trama golpista, né, que tudo indica que ele também deve ser
processado por conta disso, e mais recentemente se questiona muito sobre a situação da saúde do presidente Lula, né? O senhor acredita que neste cenário, onde talvez essas duas lideranças não consigam, ou até mesmo se candidatar em 2026, um nome de centro mais distante desses extremos pode surgir aí como grande alternativa para 2026, nacionalmente? É o sonho nosso, né? Porque você ficar sempre nessa polarização entre escolher entre o Lula e o Bolsonaro, né? O Lula já está com Quase 80. quase 80. O Bolsonaro poderia dar oportunidade para novas pessoas, novas lideranças, porque tem que ficar sempre nas mesmas pessoas, né? O Brasil é um país com um potencial enorme. Por que não conhecer uma oportunidade para o Mauro Mendes, né? O Brasil, Né? Brasil conheceu o Mauro Uma Mendes, o pessoa gestor que ele é, né? de Mato Tinha Grosso, Mato Grosso, tinha fora tudo. desses estados que Tinha todas centralizam, as né? condições, assim, mas às vezes os próprios partidos têm muito fechado em cima disso, né? Você não vê, Eduardo Leite tentou sair lá pelo Rio Grande do Sul, tinha uma expectativa muito positiva com o Eduardo Leite, todo mundo Sim. tinha, daqui a pouco não deixar ele nem ser candidato, no final o partido também não teve candidato, né? Porque vão se escolhendo, se polarizando, e foi ali que aconteceu em 2022. O Bolsonaro escolheu o Lula e o Lula escolheu o Bolsonaro. Ele não deixou ninguém que estava em volta crescer. Se fosse pro senhor escolher, assim, entre Tarcísio e Bolsonaro. Você é amigo dos dois. Eu já cheguei, inclusive, a falar com o Valdemar há poucos dias. Falei, olha, se eu fosse o presidente Bolsonaro, eu ia trabalhar uma eleição para o Senado, né? Ele já tem filho que é senador, tem outro que é candidato a senador por São Paulo, a mulher dele é candidata a senadora por Brasília. Ele já elegeu alguns senadores lá que são pessoas diretamente dele, como o Jorge Ministros, Seife, né, né? também. Então ele seria muito forte, um senador forte, e dar oportunidade para o Tarcísio vir ser presidente, né? Isso seria o caminho natural, né? Uhum. Aí o Valdemar falou, vai ali na sala dele, fala isso para ele. E entre Até porque Tarcísio... acho que na época ele não estava podendo falar tava também, se né? podendo Entre os dois. comunicar, né? Vai lá e fala para ele. Vai lá e fala para ele, ver se ele não Aceita. aceita, né? Não vou querer não, tá ok? É. E entre Tarcísio e Mauro Mendes, Cidinho? Dois grandes líderes, né? Apertou? Dois Você grandes acabou de líderes. falar que o Mauro Mendes poderia... O Brasil poderia conhecer o Mauro, mas o Brasil conhece mais o governador de São Paulo devido ao tamanho de São Paulo. Mas na sua visão? Mas talvez se você fosse pensar em candidatura, fosse pensar que era bom para o Brasil, seria o Mauro Mendes, que já foi governador 2 vezes, já está consolidado aqui e poderia então vir para um projeto presidencial. E o Tarcísio dá sequência no trabalho que ele está fazendo em São Paulo, porque muito difícil para ele também renunciar ao mandato, faltando 9 meses para terminar o mandato do governo de São Paulo, para disputar uma eleição presidencial e daqui a pouco acontecer que nem o Dória aconteceu, né? Sim. Que a população não entendeu dessa renúncia dele e acabaram, não virou nada. Tim Mauro Mendes. Tim Mauro Mendes. Cidinho, lá em São Paulo, o Tarcísio passou por algumas situações difíceis, como a questão da câmera na farda da polícia, né? Que ele chegou a negar isso, que ele era contra, e depois ele voltou atrás, falou não, que agora ele é a favor e tal. E aqui em Mato Grosso, esse assunto está em tona, né? Está sob votação lá na Assembleia. O Mauro é duro em dizer que ele é contra. Você acha que isso, da questão desse assunto, inclusive, das câmeras, o senhor acredita que o mesmo pode ocorrer aqui em Mato Grosso e deixar o Mauro em maus lençóis e também não ser entendido de uma situação possivelmente que encaminha o Mauro como possível candidato até a presidência da República, como você disse? Eu acho assim, voltando a falar o que eu falei antes, tem bons policiais, tem maus policiais, né? Mas nós temos uma grande maioria de bons policiais. Se você colocar uma câmera, eu também sou contra colocar uma câmera de filmagem no policial por causa de um episódio isolado lá em São Paulo, né? E de repente todo o trabalho que a polícia fez e está fazendo é tudo ignorado por causa de um fato isolado. Isso é muito ruim. Tem que pegar e punir quem faz os abusos, quem comete injustiça, porque é muito. Eu já assistia uma vez um policial cometendo um abuso de poder em cima de uma pessoa, eu fiquei muito indignado, né? Porque você fica muito chateado, porque não vê a pessoa impotente diante de uma situação daquela, você fica indignado. Mas, assim, por causa disso, você não pode generalizar e criar, você tem que andar com a câmera dentro da farda. Eu acho que, na verdade, o governador Tarcísio, ele sentiu muito a pressão, né, da mídia social e da imprensa, e ele deu um passo atrás. Eu acho que ele podia ter mantido a firmeza e ter punido os policiais, mas não precisava ele, na minha opinião, ter dado esse passo atrás. Mas você acha que pode causar um certo desgaste para o Mauro? Não, o Mauro tem a convicção dele pessoal e eu também concordo com ele. Se eu fosse governador, também faria defender a mesma coisa. Não tem necessidade de você colocar uma câmara de filmagem No policial. no policial.
Cidinho, Max, vamos mudar um pouco de assunto, falar então sobre transporte, Sobre o que ele infraestrutura. gosta agora, né? É, Ele tá gostando ultimamente desse assunto. É o conselheiro-chefe, né? do conselho do Do conselho administrativo da nova da Rota do nova Rota Oeste. do Oeste, né? Mas antes da gente falar da concessionária em si, o governo do estado prepara para fevereiro aí um pacote, um grande pacote de concessão de rodovias estaduais à iniciativa privada, né? Então hoje faz parte da estratégia do governo isso, né? Construir estradas, pavimentar as estradas de terra, recapear, melhorar essas vias para depois fazer essa concessão para a iniciativa privada que fica responsável pela manutenção. Como que o senhor avalia essa estratégia? Acredita que realmente este é o caminho para a gente ter estradas melhores e também tenha mais condições de um bom escoamento da nossa produção, né? Para que a economia, o agro mato-grossense seja cada vez mais competitivo nacionalmente e internacionalmente? Olha, eu tenho ultimamente andado muito no interior de São Paulo, eu tenho 2 empresas em São Paulo, e eu gosto muito de guiar, quando tem oportunidade eu estou no volante ali guiando. Aí você anda nas rodovias de São Paulo, e você parece estar você tá num primeiro mundo, né. Então e o modelo lá é esse, o modelo o estado fez a pavimentação e fez as concessões e está dando muito certo. Mato Grosso tem 26.000 quilômetros de rodovias estaduais, acho que tem aí, desses 26.000 quilômetros, deve ter 10.000 pavimentadas agora com essa volume grande que o governador Mauro Mendes fez, depois o governador Blairo Maggi também, que fez um avanço significativo. O Blairo uma parte e agora o Mauro Mendes fez bem mais. Mas, tipo assim, nós ainda temos aí 15, 16.000 quilômetros de estrada de terra, né? E todo mundo sonha, e agora com essas oportunidades a gente vê o tanto de pessoas se mobilizando em associação para fazer o projeto, querendo a pavimentação. Então o Estado não tem condições de fazer novas rodovias e manter a que estão fazendo. Então esse modelo das concessões é altamente, para mim, muito produtivo e interessante para o Estado, para as pessoas, para os usuários, porque você prefere pagar um pedágio e ter uma boa estrada do que você não pagar e não ter uma estrada de boa qualidade, ou você fazer um investimento, daqui a pouco perde tudo que você fez na pavimentação. Eu acho muito positivo e também acredito que vai ter uma grande participação de empresas que têm interesse nessa concessão, nesse leilão que haverá em fevereiro. Na avaliação do senhor, essa questão das rodovias e esse investimento também vai ser a grande marca do governo Mauro Mendes? É assim que ele vai ser lembrado daqui a alguns anos, quando ele deixar o Paiaguás? Da infraestrutura, né, os hospitais regionais que ele está fazendo também é importante, as escolas estaduais, mas eu acho assim o que vai ficar de tudo lembrado do governo Mauro Mendes vai ser a BR-163, né, porque isso que realmente vai ser o marco que ele vai ser lembrado aí por muitos anos. E o senhor acredita que, como aconteceu na BR-63, que o Estado assumiu uma responsabilidade que era do governo federal, pode facilitar a procura de empresas interessadas nesses lotes que vão a leilão? Ah, sim. Muitas empresas estão procurando se inteirar, né? E tem lotes que são muito bons, né? Você Uhum. pega MT-140, MT-02, 10, que são lotes muito interessantes, tem movimento, e que cada vez com o agro mais crescente, vão ter mais tráfego nessas rodovias. Certeza. O governo assumiu essa responsabilidade, mas também já prevendo um período que ela devolva isso, né, para a União. Há um prazo? Como que isso, na visão do senhor, em quanto tempo isso deve acontecer? Em quanto tempo deve ficar sob responsabilidade do Estado que fez Essas estaduais agora, a MT1, a a BR-163? BR-63. A BR-63 é assim, ela, a União fez uma concessão lá atrás, né? No caso foi a Odebrecht, que foi a vencedora. Uhum. E naquela época, quando foi no governo Dilma ainda, quem ganhava é quem oferecesse a menor tarifa. Tanto que a nossa tarifa aqui ela é uma das menores do Brasil, né? Você pegar as rodovias estaduais que estão concessionadas, aí é R$ 12, R$ 14 por eixo. Nossa, é R$ 7. Então, nossa tarifa. Só que tinha o compromisso também nessa concessão que foi feita lá atrás, que o BNDES iria financiar as obras, né? Com a Lava Jato, a Odebrecht não conseguiu ter acesso aos financiamentos, aí começou todos os problemas que vieram pela frente, tentar transferência de controle, e cada vez que não ia se cumprir, a NTT ia multando, porque ali se você passar numa grama ali, ela tiver acima de 50 centímetros, passar o fiscal da NTT, ele já Já dá uma aplica multa uma multa. na concessionária, entendeu? Então ia multando. Então, eles tinham já mais de 1 bilhão só de passivo regulatório, tinha a Rota do Oeste. Fora o financiamento que eles tinham lá de 1,1 bi, que o dinheiro que eles arrecadavam do pedágio basicamente só pagava Ali. o O juros juro do ali. financiamento, né. E aí, com a questão da caducidade, deles perderem tudo e a gente entrar,
a gente conseguiu quitar esse financiamento com menos da metade do valor que era o financiamento. Então, hoje, a nova Rota do Oeste, ela é uma empresa que ela é totalmente saneada, ela não deve para ninguém, ela está fazendo as obras com recurso do pedágio, com recurso que o governo do estado, através do MT Pará, aportou lá, e agora com recurso do BNDES, que nos próximos dias vai começar a aportar recurso lá. E respondendo a sua pergunta sobre a volta da concessão para a União, ela não voltará para a União, ela vai para o mercado, né? Então, Entendi. nós temos um TAC, que foi feito com TCU, a NTT, que a partir do momento de um percentual de obras executadas, porque o próprio TCU pensou assim, aí o governador falou, não, de repente o Estado queria assumir para vender, Aham. entender, usar só a barriga de aluguel, né? O governador me propôs, não vamos colocar no TAC, fazer no TAC estabelecer um percentual de obras executadas para depois vender. Então, nos próximos 2 anos, não vai ser, acho que não vai ser no mandato do Mauro Mendes, não dá mais tempo, mas nos próximos 2, 3 anos, o próximo governador que entrar, se ele tiver interesse em sair do controle da empresa, aí ele vai na Bolsa de Valores, como está sendo feito agora das rodovias estaduais, e coloca à venda o ativo, que pode vender 100%, pode vender 70%, 50%, conforme Uhum. o governador na época entender. Cidinho. Cidinho, antes Aham. de entrar nesse assunto, eu queria que o senhor contasse para nós, de forma rápida, lógico, como é que surgiu essa ideia de uma reunião entre o senhor e o Mauro, lógico, para levar esse projeto de Mato Grosso a Brasília, porque hoje é um case de sucesso. Sim. Vários estados querem copiar o que foi feito aqui. O senhor foi falar disso até em Nova York recentemente. Queria que o senhor falasse como é que foi essa reunião, como é que chegou a ideia. Cidinho, vamos pegar a BR-163 para nós. Quando eu estava no Senado, a gente já tentava achar uma forma de tirar o Odebrecht e colocar outra empresa. Naquele momento, estava tranquilo, porque não tinha esses passivos regulatórios. O presidente Temer mandou uma medida provisória e eu fui o relator dela, conseguimos aprovar no Senado, na Câmara perdemos o prazo e ela caiu, né? E depois foi aumentando o problema, mas sempre, mesmo saindo fora do Senado, eu participava, acompanhando. E num evento de empreendedores, em janeiro nós estamos 24, né, em janeiro de 22, acho, por aí, teve um pessoal lá que me procurou, que ele era ligado, segundo ele, ao príncipe de Abu Dhabi, né? E que ele estava conversando com a Odebrecht e tinha intenção de assumir essa concessão. E pediu para me aproximar e falar com o Tarcísio, né? Então, eu marquei essa reunião, eles foram, pegaram os números, né? Olharam, mas não se interessaram porque os números não eram bons, né? Como eu falei, o passivo Dívida muito regulatório e a dívida alta, o passivo, sim, empresarialmente não tinha viabilidade. Apareceu um novo empresário, amigo, que ficou sabendo, foi lá e de novo olhou, como outros também já tinham olhado, né? E a gente via, né, o movimento político que era para poder ter a caducidade da concessão para relicitar. Mas a gente também sabia que esse processo é um processo que ia demorar uns 5, 6 anos, porque tem uma rodovia lá em Minas Gerais que devolveu a concessão, tem 5 anos já, e nunca foi Não vai para novamente frente. licitada, né? Então isso viraria um caos. Eu ando na rodovia, que eu vou daqui para Marilândia de carro, sempre, às vezes, eu vejo como estava a situação em outros lugares que eu ia também. E aí, numa ideia lá, me deu esse estalo, né? Conversei com o Mauro Mendes, e aí ele também já estava conversando com o Piveta, né? Ele falou, é uma loucura. Ele disse, mas você pode conversar, está autorizado a conversar com o Tarcísio. Eu fui lá no Tarcísio, ele ligou para o diretor da NTT, e ele tinha ligado uns dias antes, falando desse cara de Abu Dhabi, né? Uhum. E aí marcou para mim lá. Aí eu fui lá, o cara falou, cadê o príncipe de Abu Dhabi? Chegou o príncipe de Marilândia. Eu falei, não, na verdade, é um outro projeto, é outro interessado. Se o cara estava meio... Quantas pessoas já tinha recebido lá com essa, né? Aí falei para ele da ideia, o Rafael Vitali, que é o diretor-geral, estavam os diretores, falou, ó, daí a gente tem condições de se trabalhar isso sim. Tem condição de trabalhar, mas depende muito do TCU, da ideia que você fala, bom. Aí levei o Mauro, para o Mauro, então, reiterar o desejo, o interesse projeto. mesmo, né? E ali a gente começou um trabalho com o Rogério Galo, que foi peça fundamental nisso, na parte de estruturação, a parte burocrática. Quanto tempo que levou, Cidinho? 6 meses, porque começamos ali 6 meses, aí tem um prazo, porque aí ficou o seguinte, para o negócio dar certo, não poderia o Bolsonaro assinar a portaria lá da caducidade da concessão da Odebrecht, né? Aham. Então, nós estávamos trabalhando em silêncio de um lado do nosso processo e estava a ala política do outro lado, pressionando o Bolsonaro para ele assinar. E aí eu falava com o Ciro Nogueira, ó, não pode assinar, o Ciro não, está seguro aqui, e nós vamos tramitando com a documentação. E tinha uma cláusula de confidencialidade que foi assinada entre todo mundo, que ninguém sabia,
né? Só quem sabia desse assunto era eu, o governador, Otaviano Piveta, Mauro Carvalho e o Galo. Ninguém sabia dessa tratativa, né? Até que um dia, um deputado amigo nosso, vi lá um vídeo, acabo de sair do palácio, o Bolsonaro assinou a caducidade da 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 Odebrecht Odebrecht. para caçar a concessão da rodovia e relicitar, né? E aí, poxa, para ele era uma vitória, mas ele também não tinha Não tinha noção ideia. do que poderia acontecer depois. Uhum. Ia para a EPL, que é a empresa de participações e que remodela o projeto, demora 2 anos, e aí nessa remodelagem, essa tarifa que hoje é 7 ia para 14, né? Então tinha, e mais a demora do tempo, né? Uhum. Aí eu liguei para o diretor ele falou, perdemos tudo, né? O Rafael Vitale. Ele falou, perdemos, mas tem uma possibilidade ainda. Ele falou, se em 30 dias a gente conseguir aprovar no TCU, essa portaria ela não tem validade, tem que aprovar em 30 dias. Né? Isso aí que foi o nosso grande desafio, aprovar esses 30 dias. Né? Começou outra Que aí que carreira. que ganhou, É, ganhou publicidade também, né? porque Isso. aí nós começamos a transitar no TCU, fomos lá a primeira vez, o ministro Bruno Dantas nos recebeu muito bem, fomos na segunda vez, aí na segunda ele falou assim, olha, governador, nós estávamos no período da reeleição, no quente ali da reeleição. Ele falou, eu não entendi do começo por que o Estado quer assumir um pepino do governo federal, né? Falei, eu até Normalmente pensei, quer se livrar dos seus, né? eu pensei, falou assim, mas eu pesquisei em jornais, sites, não vi nada. Então você não está, na ideia, você não está usando isso politicamente, você não tem interesse de usar isso politicamente, né? E então a minha equipe técnica viu aqui, vamos construir e tal. E no dia 28 de setembro, a eleição, acho que Dia era dia 2, dia 3, 2, 3, no dia 28 de setembro, a gente foi lá para votação. Aí nesse dia que foi dado publicidade, falei 3, 4 Uhum. dias da eleição ali, mas assinamos depois na semana seguinte o TAC aqui em Cuiabá. E aí indo lá pro TCU, sentado no banco de trás do carro, né, aí que o Mauro mesmo me pegou, né? Você perguntou aquela vez, aquela hora. Aí ele falou assim: você sabe que nós estamos fazendo ali é uma loucura, né? Eu falei, é uma loucura. Ele falou assim, mas essa loucura você vai cuidar, porque da outra vez Já que você teve ideia, né, você não quis ser também. secretário, essa loucura você vai cuidar. Aí pegou na minha mão, peguei na mão dele, ficava palavrado, né? E dando minha contribuição. Aí o senhor virou o presidente do conselho. Presidente do conselho, e aí ele me deu a liberdade de escolher o CEO da empresa, porque eu tinha trazido esse Luciano Shoa, que é o nosso presidente executivo, ele estava no Chile, ele tinha trabalhado aqui, ele tinha ido para o Chile, eu tinha trazido ele para ser diretor de engenharia. E aí depois coloquei ele de CEO. Então, e a equipe mantivemos a mesma, não tem influência política, não tem, manteve a mesma equipe que tinha lá de Técnicos, excelência, né? Técnicos, pessoas preparadas, e só aumentou, porque com tanto de projeto em andamento, né, Teve que cresceu bastante. estruturar mais. E aí, já nos próximos dias, vão ser entregues os primeiros 100 quilômetros, né, de duplicação. Qual que vai ser esse trecho? E já dá para sentir uma melhoria também? Mais segurança Quem e passa lá melhoria fica ali? muito encantado, né, porque principalmente esse trecho do Posto Gil a Nova Mutum, que Esse que vai Diamantina, ser entregue entregue a agora, primeira. né? É o trecho onde tinha mais acidente, onde não tinha acostamento, então tinha acidentes fatais toda semana. Só nos primeiros 20 quilômetros que a gente entregou ainda em julho, parece, ali foi diminuído 86% de acidentes fatais nesse trecho. Agora nós entregando 100 quilômetros, vai ser muito mais, né? E estamos assim com uma batalha essa semana, a gente tá no trecho de Nova Mutum a Posto Gil, tem 4 quilômetros no aterro da ponte lá, que tem um mês, nós fizemos 90 quilômetros em 6 meses, não estamos conseguindo fazer 4 quilômetros em um mês e meio. Por quê, Porque está senhor? chovendo muito, né? A gente estava Chuva. na expectativa desse final de semana, da semana passada foi até boa, no final de semana caiu muita chuva, né? Mas, tipo assim, não influencia nada do trecho de Nova Mutum para Lucas do Rio Verde, nós estamos já com um trecho pronto, estamos aqui na Imigrantes trabalhando, então, e os outros trechos todos contratados, né? Então, no ano que vem nós vamos ter muito mais obras do que esses 100 quilômetros. E com a duplicação que já foi feita, já reduziu o número de acidentes, de mortes, Sim, né? acidente, qualidade para as pessoas que transitam lá, né? E, assim, eu fico só sonhando, né? Porque eu passo lá às vezes, tem um monte de máquina trabalhando, eu fico sonhando nas pessoas o ano que vem passando ao longo da 163. Você vai pegar de Sinop a Sorriso tem obras, de Sorriso a Lucas do Rio Verde tem obras, Lucas do Rio Verde a Nova Mutum tem obras, Nova Mutum a Posto Gil já vai estar pronto, aqui no Imigrantes em obras, Várzea Grande a Jangada em obras e de Jangada a Rosário Oeste em obras. E 2025 contrata o que, Cidinho? Nós temos já contratado ordem de serviço pronta, Sinop, travessia urbana de Sinop, até na divisa da nossa concessão, contratado de Sorriso a Sinop, de Lucas do Rio Verde a Sorriso e de Nova Mutum a Lucas.
Isso tudo 5 contratado. frentes. 5 frentes. Mais essa que está entregando agora, que é de Nova Mutum a Poço Gil. Vamos colocar o edital agora para contratar Rosário Oeste a Jangada e Jangada a Rosário Oeste, mais 2 lotes, né? A Imigrantes, nós contratamos o trecho Cuiabá, que está em obras, e agora contratamos o trecho Várzea Grande também, que vai entrar em obras assim que passar a chuva. E vamos contratar também a área de escape da Serra de São Vicente. A gente contrata também agora nos próximos dias. Muita gente fez até polêmica, inclusive a imprensa, e muita gente achou que não ia acontecer a duplicação da Imigrantes, Cuiabá, Várzea Grande e também a duplicação de Jangada. Queria que o senhor explicasse um pouquinho desse trecho. No início ele teve um mal entendido, eu até apanhei bastante, né? Porque não foi muito... Inclusive do senador Jaime, né? O senador Jaime foi muito tranquilo comigo, o deputado Júlio Campos que foi para cima que pesado. foi mais, mas assim, o que eu falei, o projeto que tinha lá, que foi feito há 10 anos atrás, era um projeto de uma duplicação de uma rodovia, né? E uma duplicação de uma rodovia, a desapropriação era muito grande, não levou em consideração que ao longo ali, principalmente Várzea Grande, hoje é um perímetro urbano, entendeu? Tinha retorno que dava 8 quilômetros. Então, você imagina um funcionário que está do lado de cá de Várzea Grande, atravessar a BR para o lado de lá, ele tem que chegar na BR, subir 8 quilômetros, depois voltar mais 8, né? Então, assim, o projeto não era um projeto adequado para o momento que tem hoje, né? Então, eu falei, esse projeto não serve, nós temos que buscar um outro projeto. Nós convencemos a NTT, né? Fizemos um novo projeto de ter uma avenida, uma rodovia-avenida, né? Que nós temos asfaltatória, temos os túneis, né? Iluminada, tem pista de ciclismo, e aí nós conseguimos aprovar na NTT esse projeto, mas nós nunca falamos que não ia fazer a duplicação. Nós vamos fazer a duplicação, mas dentro de um projeto que atenda a população de Cuiabá e de Várzea Grande e também atenda as pessoas que transitam lá, mas da forma que estava lá, se a gente fizesse, além da desapropriação, porque assim, todo mundo quer a rodovia, mas na hora que você falar em desapropriar, todo dia eu tendo gente lá, hoje mesmo atendi 4, 5 pessoas de manhã, eu quero a duplicação, mas eu não quero que me atinja aqui meu posto de gasolina, não quero que atinja meu mercado, todo mundo, né? Então, quanto menos você também impactar, a vida das pessoas é melhor, porque também ele tem um negócio dele, tem a vida deles, então você tem que entender também, né? Então, foi isso que nós fizemos, foi modernizar e trazer essa duplicação para uma realidade do momento, né? E isso está sendo feito as obras em Cuiabá já, e agora vamos começar em Várzea Grande. E Jangada? Vai ter a duplicação. Jangada vai ter a duplicação do Trevo do Lagarto até Jangada e de Jangada até Rosário. Hoje recebi o prefeito lá de Jangada mesmo também. Não queremos que desvia o tráfego de Jangada, não acaba o movimento das parcelarias. Sim. Como vai fazer lá? Assim? A gente vai marcar para fevereiro, fazer uma audiência pública, apresentar para eles, né? A proposta, nós temos uma é fazer o contorno por fora, outra é passar por dentro, né? Mas a gente retira aquelas parcelarias dali e faz a frente de Jangada ou antes, um canteiro central, que a gente possa colocar no canteiro central a parcelaria, mas aí a rodovia passaria dentro da cidade. Para nós, até em termos de concessão, é até mais econômico, né? Sim. E para eles fica bom, que eles vão receber também já o ponto instalado e tudo. Acho que vai ser a melhor forma. Deixa eu só fazer um pedido pessoal. Ontem eu estive lá no distrito e a região que chega em Cuiabá, já no perímetro urbano, à noite, está sem iluminação ali, Cidinho. Vocês têm um projeto para colocar iluminação ali na região do distrito, onde foi feito aquele elevado ali nas proximidades do Bailão Gaúcho ali? Tem um projeto? Então, quando eu assumi a concessão, eu também ficava indignado porque as luzes todas apagadas, né? Sim, aí é muito escuro, né? Em todo lugar, você vai aqui na região também, as luzes apagadas dos viadutos e tal, né? E o que aconteceu? Como não é uma obrigação da concessão, e quando você coloca a lâmpada, se você tiver uma lâmpada apagada, venha lá a NTT e dá uma multa lá de 10, 20 mil reais, 50 mil reais, a concessionária falou, então não vou fazer mais iluminação, se não é minha obrigação, mas se tiver uma lâmpada apagada, eles vêm e multam, né? Aí começamos a conversar com a NTT, tipo assim, da necessidade de ter a iluminação, a gente quer que tenha essa iluminação, né? Mas também não queremos ser penalizados se tiver uma lâmpada queimada e tal, né? E eles entenderam isso, nossa proposta da iluminação está nessa revisão quinquenal, que inclusive teve a audiência pública hoje, e nós vamos fazer diretamente já agora, entrada de cidade, saída de cidade, nos viadutos, nas rotatórias, fazer tudo novamente, o que não tinha sido feito. E nós temos outro projeto mais audacioso, que é algumas ligações de cidade por cidade iluminada. Né? Então, isso o ano que vem... Isso foi discutido nessa audiência da NTT exatamente. hoje. Nós temos um projeto lá, que é o projeto
pioneiro nosso, da gente estar assumindo a iluminação, vamos ter um sistema de controle, para se queimar uma lâmpada, o sistema de controle vai apontar e vai ser feita a troca. A população do distrito pode ficar tranquila. Pode ficar que vai tranquila ter que Pode vai- avisar lá, Marcos. Não, mas é porque eu sofro com isso, eu fico indignado. Eu ando na rodovia, né? Eu chego lá, sim, sim. tudo apagado, escuro, você acha estranho, né? Eu sou conselheiro aqui. É, e não a resolve. rodovia que eu ando É. tá apagado, não dá. Não. Por favor, Ayrton. Cidinho, sobre essa audiência pública, né, da NTT realizada na capital para discutir até o contrato da BR-163, foi discutido, além disso, outras questões? Questão de tarifa, por exemplo, dos pedágios, ou não? O que foi A o tarifa ponto central dessa audiência? é basicamente essa revisão quinquenal da concessão, que a gente aponta os nossos projetos, né, das nossas necessidades e faz essa revisão. A tarifa, ela varia muito. Esse ano, por exemplo, né, quando aumenta, todo mundo mete o pau, né? Esse ano a tarifa diminuiu. E Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Falou, por que que... Porque são metodologia que a própria NTT calcula e verifica, e esse ano a tarifa diminuiu, né? Com a duplicação, as obras em andamento, vai ter um reajuste de tarifa anual, mas isso é natural, né? Mas ainda continuando sendo a menor tarifa do Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa ida de vocês a Brasília para buscar um pouco mais de dinheiro do BNDES. Quanto que está faltando ainda para concluir a obra toda desse trajeto que vocês tomam conta da BR-163 e o quanto que o BNDES vai ajudar a aportar aqui para Mato Grosso? É um Cidinho? financiamento, né, que é Já o buscado. financiamento, esse financiamento, ele é a própria Rota do Oeste que está contratando ele, não tem garantia do governo do estado, garantia ao próprio pedágio, né? Não impacta em limites do governo de Mato Grosso nenhum órgão. Sim. O estado já investiu 1.600 bilhão, né? Dentro desse financiamento, o estado, através do MTPAR, tem um compromisso de aportar mais 700 milhões ao longo do desembolso, e o nosso empréstimo junto ao BNDES é de 5.300 bilhão, né? Que esse vai ser o suficiente. Os 5.300 bilhão nós estamos contratando o BNDES, mais o que o estado já aportou e vai aportar, de você concluir aí a duplicação dos 450 quilômetros, que é bom também falar que é duplicação de 450, mas ela no final se torna 900, porque a pista antiga ela é refeita totalmente, retirado o asfalto, quando não tem acostamento, faz acostamento, e ela praticamente o mesmo trabalho que tem na nova se faz na antiga. Então, não fala de 450, mas estamos falando no final de 900. Mas as obras de arte são muitos viadutos, passarela, túneis, a iluminação que está entrando agora, tem um monte de coisa que vem aí dentro desse projeto. Cidinho, a gente está já no fim do nosso episódio, mas para a gente encerrar, falar um pouco sobre... Você também participa como empresário do LEAD, né? Conselheiro do LEAD, foi convidado, e também coordena, lidera esse grupo de empreendedores do Brasil. Fala um pouquinho para a gente qual que é a atuação desses dois grupos e também como que esses empresários estão vendo o governo federal, né? Essa parte econômica do governo federal. A gente vê alguns pacotes, alguns projetos para tentar reduzir o custo da máquina pública, mas também isso gera reação, aumento do dólar. Como que tá isso, a visão deles? É um misto hoje que tem um misto de otimismo, que a economia está girando, né? Se você for pensar, eu falei a semana passada com o Marcos Molina, que é o presidente da BRF, ele esteve aqui, aumentou o consumo, né? Aumentou 20% o faturamento dele em um ano. Então, as pessoas estão comendo, né? O pessoal que vende moto, nunca venderam tanta moto quanto vende agora, eletrodoméstico está vendendo agora. Então, tem um consumo. O país esse ano está crescendo 3,5%, tem muitos anos que o Brasil não crescia 3,5%. Então, assim, se não fosse essa questão fiscal, nós estaríamos muito bem, né? O que o pessoal se preocupa, mas está bom hoje, mas será que daqui um ano ou daqui 2 anos vamos chegar com esse juro que está se falando de 15%, 15% da taxa básica, mas aí tem os spreads que os bancos cobram para emprestar, né? Então, assim, se não fosse essa preocupação fiscal, né, o país poderia dizer que está muito bem, as pessoas estão investindo, todo mundo está investindo. Os empresários, um está aumentando, outro está melhorando, está ampliando. Agora tem essa preocupação que vai ser mais à frente, né? Se realmente o governo vai conseguir, se de repente o país consegue crescer, manter a inflação, tudo aí sim é mais para frente, mas não temos que sofrer por antecedência, porque também não está na nossa mão. Sim. Né? Quem está na mão é do governo, do Congresso Nacional, de fazer os ajustes que tem que ser feito. O importante é que o pessoal está acreditando e está investindo. Né? Então, acho que isso respondendo diretamente a sua pergunta, o sentimento dos empresários é esse, muita preocupação, mas se você falar com o Luciano Hang, por exemplo, que é uma pessoa que falava que eu não ia investir mais nada, Sim. né? Ele veio inaugurar aqui a loja em Alto Floresta, 180
loja dele aqui, aumentando 180, e já me falou quando que vai fazer mais 20, 30, né? Então todo mundo assim, se eu não vou, o concorrente vai, né? O Sim. pessoal do supermercado também é a mesma coisa, estão investindo e preocupado com essa questão fiscal, do dólar, do déficit público, do juro alto, mas isso vai se ajustar. Ótimo. Cidinho, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite, falado um pouco sobre sua trajetória, sobre política, sobre sua carreira também como empresário. A gente está sempre à disposição, os microfones do Pode Olhar estão sempre abertos para o senhor. E a Legal. gente vai continuar acompanhando também, quem sabe, né, Max? Ah, Nosso com futuro certeza. candidato a governador, né? 2026, tá Outra ali, coisa, o né? senhor pensa também em outra candidatura, às vezes deputado, senador? Não pensa em nada. Quer ter a caneta, Ayrton. Quer ter a caneta. Só pensa, se eu for candidatar, tem que ser a senador ou... Para não mudar meu nome, porque até hoje tu me chama de Cidinho. Não, senador Cidinho, senador Sim, Cidinho. é. Se eu mudo, vai Que mudar. seja para governador, Perde a né? patente, né? Cidinho, muito obrigado, viu? Obrigado, A gente tá Cidinho. Obrigado. sempre à disposição. Max, muito obrigado também por mais essa oportunidade e logo, logo a gente tá junto novamente. Com certeza. Obrigado, Ayrton. Ayrton, ficou faltando uma coisa, hein? O quê? Ficou faltando o Cidinho cantar. Ixi! Não. Ficou faltando o Cidinho cantar. Mas na próxima oportunidade ele vai cantar. Eu só vou deixar aqui, porque hoje não Tem tem que trazer alguém que percussão, toca pelo menos não tem um violão, mas quem é. quiser na rede social dele tem. Tem, né? Tem muito vídeo dele cantando. Na próxima ele vai cantar. Ayrton, obrigado aos nossos espectadores, aos nossos leitores, aos acompanhantes do Pode Olhar. Uma satisfação. Até a próxima. Eu vou ficando por aqui, mas você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o www.olhardireto.com.br. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.